Um país, 4 potências militares. Imagine um país tão pequeno que caberia várias vezes dentro do estado do Sergipe, mas que desperta o interesse das maiores potências militares do planeta. Esse é Djibouti. Localizado no chifre da África, entre o Mar Vermelho e o Golfo de Aden, Djibouti não possui vastas riquezas minerais ou um mercado interno robusto. Ainda assim, abriga bases militares dos Estados Unidos, da China, da França e do Japão, tudo isso em um território de pouco mais de 23 mil quilômetros quadrados. Mas por que tanto interesse? A resposta está em sua localização estratégica. Djibouti controla a entrada do Estreito de Bab el-Mandeb, por onde passa cerca de 20% do comércio marítimo mundial. Isso significa que qualquer tensão ou bloqueio nessa área pode impactar diretamente os fluxos de petróleo, mercadorias e alimentos que abastecem continentes inteiros. Além disso, é rota crucial entre a Europa, a Ásia e o Oriente Médio. Os Estados Unidos mantêm a Camp Lemonnier, sua única base militar permanente na África. A França, ex-colonizadora, nunca saiu de fato. O Japão mantém sua única base militar no exterior ali. E a China, com sua crescente influência no continente, estabeleceu sua primeira base militar no exterior justamente em Djibouti. Esse cenário transforma o país em uma espécie de condomínio de forças armadas globais. Apesar de toda essa presença internacional, a população local vive com recursos limitados e o impacto econômico dessas bases nem sempre se reflete em melhorias sociais. Ainda assim, o status geopolítico de Djibouti continua a crescer, tornando-o uma peça-chave em qualquer discussão sobre segurança global e poder marítimo. Lago Abe. Um cenário de outro planeta. Você já imaginou caminhar por um lugar que parece ter saído de um filme de ficção científica? Onde colunas de pedra se erguem do chão, como antenas alienígenas, e vapores sulfurosos emergem do solo, criando um clima quase místico. Esse lugar existe e se chama Lago Abe, no extremo oeste de Djibouti, na fronteira com a Etiópia. O Lago Abe é um dos ambientes mais surreais do planeta. Suas formações geológicas, conhecidas como chaminés de calcário, foram moldadas ao longo de milênios pela ação de águas subterrâneas extremamente quentes. Essas estruturas chegam a ter mais de 50 metros de altura e liberam vapor constantemente, criando um ambiente que remete diretamente a um planeta inexplorado. O cenário é tão impressionante que foi usado como locação para o filme original Planeta dos Macacos, 1968. Poucos lugares no mundo oferecem tamanha sensação de isolamento e mistério. É como se você estivesse em Marte ou em uma dimensão paralela, onde o tempo parou. Além de sua aparência alienígena, o Lago Abe também é lar de flamingos cor-de-rosa, que contrastam com a aridez do solo e adicionam um toque poético ao ambiente. Ao entardecer, a luz solar refletida nas torres fumegantes cria um espetáculo natural de cores e sombras simplesmente inesquecível. Visitar o Lago Abe é uma experiência que desafia a lógica e os sentidos. É o tipo de lugar que redefine sua percepção da Terra e do que significa estar em um ambiente natural extremo. Em termos de conteúdo visual, é ouro puro para vídeos, fotos e documentários. E no coração dessa paisagem extraterrestre está Djibouti, uma nação pequena no mapa, mas imensa em impacto visual e simbólico para quem busca o inusitado. Lago Assal. Mais salgado que o Mar Morto. Se você acha que o Mar Morto é o auge da salinidade, prepare-se para conhecer o Lago Assal em Djibouti, um dos lagos mais extremos e misteriosos do planeta. Localizado a cerca de 155 metros abaixo do nível do mar, o Lago Assal é o ponto mais baixo do continente africano e o terceiro ponto mais baixo da Terra, ficando atrás apenas do Mar Morto e da depressão do Mar Cáspio. Mas o que realmente impressiona é a sua concentração de sal. O Lago Assal possui um teor salino tão alto que supera até mesmo o do Mar Morto, tornando-se um verdadeiro mar branco e cintilante no meio do deserto. Caminhar por suas margens é como atravessar um campo de cristais. O chão estala sob os pés, coberto por crostas de sal espesso,
que refletem o sol com intensidade quase hipnótica. A água do lago tem uma tonalidade azul turquesa vibrante que contrasta com o branco ofuscante das salinas, formando uma paisagem que parece irreal. É como estar diante de um espelho celestial em plena terra. E por mais inóspito que pareça, o Lago Assal é uma fonte vital de sustento para muitas famílias locais que há séculos vivem da extração e comercialização de sal. Historicamente, o sal do Lago Assal era transportado em caravanas de camelos por rotas comerciais que cruzavam o chifre da África. Hoje, essa prática tradicional ainda resiste ao tempo e se mistura a métodos mais modernos de extração. Mesmo assim, o contato com essa tradição milenar confere ao local um aspecto cultural profundo e autêntico. Além de sua beleza e importância econômica, o Lago Assal também carrega um simbolismo espiritual para algumas comunidades locais, que veem nele uma dádiva divina em meio à aridez extrema do deserto. Seja pela geografia, pela química ou pela cultura, o Lago Assal é um verdadeiro milagre natural que reafirma a grandiosidade escondida nas paisagens pouco conhecidas do mundo. E Djibouti, mais uma vez, surpreende por abrigar maravilhas que desafiam as expectativas de qualquer viajante ou espectador. Uma capital futurista no meio do deserto. Imagine desembarcar em uma cidade onde arranha-céus de vidro se erguem em meio à vastidão do deserto, onde avenidas largas cortam o calor árido e onde a modernidade pulsa entre mercados tradicionais e estruturas ultramodernas. Bem-vindo a Djibouti, a capital homônima do país. Uma cidade que desafia os limites do previsível e surpreende a cada esquina. Apesar de estar localizada em uma das regiões mais secas e quentes do mundo, Djibouti vem se transformando em um polo urbano futurista no coração do chifre da África. Com investimento estrangeiro crescente, especialmente da China e dos Emirados Árabes Unidos, a capital vive um boom de infraestrutura, novos portos, linhas ferroviárias de última geração e bairros inteiros planejados para atender uma classe média em expansão. O porto de Doralé, um dos mais modernos da África Oriental, simboliza esse salto. É por ali que passam milhares de contêineres por dia, conectando Djibouti ao mercado global. E nas margens do porto, surgem hotéis luxuosos, centros financeiros e complexos residenciais que não ficariam fora de lugar em cidades como Dubai ou Singapura. A cidade é também o centro diplomático e militar do país, com embaixadas, consulados e as já mencionadas bases estrangeiras. Djibouti capital se tornou um ponto de encontro entre culturas, línguas e interesses globais. Ao mesmo tempo, ainda preserva mercados populares, bairros históricos e mesquitas antigas que mantêm viva a identidade local. O contraste é fascinante. Uma capital que pulsa entre o passado ancestral e a ambição de um futuro de protagonismo regional. Não é exagero dizer que Djibouti está se reinventando diante dos olhos do mundo. Para muitos, é um símbolo de como até os cenários mais inóspitos podem florescer com visão, investimento e geopolítica. E enquanto o deserto ao redor permanece implacável, dentro da capital, tudo vibra com movimento, negócios e inovação. Djibouti prova que mesmo os menores países podem sonhar grande e concretizar. Diversidade cultural em um país do tamanho de um estado. Apesar de seu território modesto, Djibouti é um verdadeiro mosaico cultural. O país abriga uma surpreendente diversidade étnica, linguística e religiosa que se reflete no dia a dia de suas comunidades, nos mercados, nas celebrações e até na culinária local. Esse caldeirão de culturas é resultado de séculos de trocas, migrações e influências externas, já que Djibouti sempre foi uma encruzilhada de rotas comerciais entre a África, o Oriente Médio e a Ásia. A população de Djibouti é formada principalmente por dois grandes grupos étnicos, os Issas, de origem somali, e os Afars, que também habitam partes da Etiópia e da Eritreia. Embora compartilhem o território nacional, cada grupo possui suas próprias tradições, línguas e estruturas sociais. A coexistência entre essas comunidades molda a identidade djiboutiana, marcada por uma rica tapeçaria de costumes e saberes populares.
Além dos idiomas locais, o francês e o árabe são línguas oficiais do país, reflexo do passado colonial francês e da forte ligação com o mundo árabe. Nas ruas da capital e nas cidades do interior, é comum ouvir uma mistura de idiomas sendo falados simultaneamente, uma verdadeira sinfonia de vozes que revela o caráter multifacetado da nação. A religião predominante é o Islã, seguido por quase toda a população. Entretanto, a prática religiosa em Djibouti é muitas vezes moderada e profundamente enraizada nas tradições locais. As chamadas para a oração ecoam pelas cidades e vilarejos, marcando o ritmo da vida cotidiana, mas com uma convivência relativamente pacífica entre diferentes expressões religiosas. A culinária djiboutiana também reflete essa diversidade. Pratos típicos combinam especiarias árabes, receitas somalis, técnicas etíopes e até traços da cozinha francesa. Uma refeição tradicional pode incluir sambuusas, um tipo de pastel recheado, arroz aromático com cardamomo, carnes grelhadas e molhos picantes, sempre acompanhados de chá preto fortemente adoçado ou café com especiarias. Festivais e celebrações populares como o Eid al-Fitr e o Eid al-Adha são momentos em que as ruas se enchem de música, dança e trajes tradicionais. Essas datas sagradas são celebradas com intensidade e oferecem uma janela única para observar a união entre fé e cultura no país. Essa diversidade cultural, longe de ser uma barreira, é um dos maiores trunfos de Djibouti. É ela que mantém viva a identidade nacional em meio às influências externas e aos interesses geopolíticos que cercam o país. Em cada rosto, em cada idioma, em cada prato típico, Djibouti revela que ser pequeno em território não significa ser limitado em riqueza humana e cultural. O deserto de Danakil, um dos lugares mais quentes e extremos do planeta. Quando se fala em ambientes extremos, poucas regiões no mundo conseguem competir com o deserto de Danakil, que abrange parte do território de Djibouti, bem como áreas da Etiópia e da Eritreia. Conhecido como um dos lugares mais quentes da Terra, com temperaturas que frequentemente ultrapassam os 50 graus Celsius, o deserto é uma paisagem de fogo e pedra que desafia a sobrevivência humana e revela a força da natureza em sua forma mais brutal. O Danakil é famoso não apenas pelo calor intenso, mas também pela sua topografia única. Vastas planícies salinas, vulcões ativos, géiseres e piscinas de ácido sulfúrico fervente. Este cenário quase apocalíptico faz do deserto um laboratório natural para cientistas que estudam geologia, vulcanologia e até a possibilidade de vida em outros planetas. Apesar das condições extremas, algumas comunidades nômades, como os Afars, conseguiram adaptar seu modo de vida para sobreviver aqui por gerações. Eles extraem sal manualmente das salinas, carregando blocos gigantescos em caravanas de camelos que cruzam o deserto sob o sol escaldante. Essa atividade ancestral é essencial para a economia local e mantém viva uma conexão profunda entre as pessoas e a terra árida. A combinação de vulcões ativos como o Erta Ali e os depósitos minerais do deserto criam uma paleta de cores que vai do amarelo e laranja ao verde ácido e azul intenso. Ao amanhecer e ao entardecer, o deserto se transforma em um espetáculo visual que atrai aventureiros e fotógrafos do mundo todo, em busca de imagens que parecem pinturas surrealistas. Além do fascínio geológico, o Danakil carrega também um peso cultural e simbólico para os povos que o habitam. Ele representa a resistência, a adaptação e a luta pela sobrevivência em condições que poucos conseguem imaginar. É um lembrete do quanto o ser humano é capaz de se moldar ao ambiente, mesmo nos lugares mais inóspitos. Para Djibouti, o deserto é mais do que uma barreira natural. É um ícone da identidade nacional, uma demonstração do vínculo entre passado e presente e um convite à exploração e à admiração do planeta em suas formas mais extremas. A diversidade cultural de Djibouti, um mosaico entre África e Oriente. Apesar de seu pequeno território, Djibouti abriga uma incrível diversidade cultural, resultado de séculos de trocas comerciais, migrações e influências religiosas.
Situado entre o Mar Vermelho e o Chifre da África, o país é um verdadeiro ponto de encontro entre o mundo árabe, o leste africano e até o sul da Ásia. Aqui culturas, línguas e tradições se entrelaçam em um mosaico fascinante que transforma Djibouti em uma das sociedades mais multiculturalmente ricas do continente africano. As duas principais etnias do país são os Issas, de origem somali, e os Afar, um povo nômade que vive na região do deserto de Danakil. Ambas as comunidades têm suas próprias línguas, costumes, vestimentas e sistemas sociais, mas coexistem sob uma identidade nacional comum, construída com base na convivência e na interdependência histórica. A língua oficial é o francês, herança do passado colonial, mas o árabe, o somali e o afar também são amplamente falados nas ruas e nos mercados. No dia a dia, é possível sentir essa diversidade em todos os detalhes, das roupas coloridas das mulheres que caminham pelos bazares até os aromas exóticos que saem das cozinhas das casas e dos restaurantes populares. A culinária de Djibouti, por exemplo, é um espetáculo de fusões. Há pratos com influência iemenita, etíope, indiana e até francesa, o arroz com especiarias, as carnes cozidas com cardamomo e o tradicional chá forte com gengibre são apenas algumas das delícias que revelam a riqueza cultural do país. A religião predominante é o islamismo, praticado de maneira moderada e tolerante. As chamadas para a oração ecoam das mesquitas 5 vezes ao dia, criando uma trilha sonora espiritual que se mistura aos sons da cidade. No entanto, a convivência entre diferentes visões religiosas costuma ser pacífica, e Djibouti é conhecido por sua abordagem aberta em relação à diversidade de crenças. As festas e celebrações também são momentos importantes de afirmação cultural. Casamentos, festas nacionais, datas religiosas e rituais tradicionais são marcados por danças tribais, tambores, poesias orais e trajes típicos que contam histórias de resistência, ancestralidade e pertencimento. A tradição oral é forte, especialmente entre os povos nômades, que mantém viva a memória coletiva por meio de cantos e narrativas transmitidas de geração em geração. Essa mistura cultural não é apenas um traço estético, mas também um ativo estratégico para Djibouti. O país consegue se comunicar e negociar com diferentes blocos internacionais, tanto no mundo árabe quanto na União Africana, além de atrair investimentos vindos da Ásia, graças à sua familiaridade com múltiplos códigos culturais e linguísticos. Em um mundo cada vez mais interconectado, Djibouti mostra como a diversidade pode ser uma força, uma ponte entre mundos aparentemente distintos e uma fonte inesgotável de identidade e inovação. É um lembrete poderoso de que mesmo nos menores territórios, há espaço para infinitas culturas, histórias e formas de viver. A dança tradicional Danto e o poder das histórias orais, em uma terra marcada por paisagens áridas e por uma mistura única de culturas africanas, árabes e orientais, Djibouti preserva tradições milenares que resistem ao tempo. Uma dessas tradições é a dança Danto, uma expressão artística ancestral que combina música, poesia e movimentos corporais em um espetáculo hipnotizante. A Danto não é apenas uma forma de entretenimento, é uma maneira de transmitir histórias, valores e ensinamentos entre gerações. Acompanhada por tambores, vozes e instrumentos típicos como o oud, alaúde árabe, essa dança muitas vezes gira em torno de temas como amor, guerra, honra, ancestralidade e espiritualidade. É uma verdadeira celebração oral da identidade somali e afar, os dois principais grupos étnicos do país. Durante as apresentações, homens e mulheres dançam em círculos, enquanto os mais velhos recitam versos poéticos com profundo significado cultural. Essa arte é passada de boca em boca, sem registros escritos, o que a torna ainda mais preciosa em um mundo cada vez mais digital. Em vilarejos afastados ou durante festas nacionais, a Danto surge como símbolo de resistência cultural e conexão comunitária.
Para os viajantes atentos, assistir a essa dança é mergulhar no coração espiritual de Djibouti, onde o corpo fala, o ritmo ensina e a memória coletiva dança junto. O desafio do calor extremo, um dos países mais quentes da Terra. Poucos lugares no planeta são tão desafiadores em termos climáticos quanto Djibouti. Com temperaturas que frequentemente ultrapassam os 45 graus Celsius durante o verão e uma umidade relativa do ar extremamente baixa, o país figura entre os locais mais quentes e áridos da Terra. A região do Lago Assal, por exemplo, já registrou sensações térmicas acima de 50 graus Celsius. Em certas épocas do ano, ventos quentes e secos, chamados localmente de Khamsin, sopram do interior do continente, tornando até mesmo a sombra um lugar desconfortável. Nessas condições, a sobrevivência é um verdadeiro feito de adaptação biológica e cultural. A população local desenvolveu métodos engenhosos para lidar com o calor. Casas com ventilação cruzada natural, roupas leves e longas para refletir o sol e o hábito de repousar nas horas mais quentes do dia. Além disso, o consumo constante de chá quente, por mais contraintuitivo que pareça, ajuda a equilibrar a temperatura corporal, uma prática herdada de gerações anteriores. Essa realidade climática extrema também representa um desafio para o desenvolvimento urbano e econômico, exigindo investimentos em infraestrutura resistente ao calor e fontes alternativas de água, como usinas de dessalinização. Ainda assim, Djibouti resiste, e sua população continua a florescer mesmo sob o sol implacável, dando um exemplo admirável de resiliência humana. Djibouti e o seu futuro, entre desertos, diplomacia e desenvolvimento sustentável. Apesar de todos os seus desafios, geográficos, climáticos e econômicos, Djibouti está se posicionando como um modelo de estabilidade política e ambição estratégica em uma das regiões mais voláteis do mundo. Com eleições regulares, alianças internacionais sólidas e políticas externas cautelosas, o país busca se projetar como um centro logístico e diplomático regional. O governo tem investido em tecnologia, energia renovável e educação, com o objetivo de reduzir a dependência de ajuda externa e criar um modelo de crescimento sustentável. Projetos de energia solar e eólica estão em curso, aproveitando a abundância de sol e vento no território. E parcerias com universidades estrangeiras estão ajudando a formar uma nova geração de profissionais locais. Além disso, Djibouti tem se mostrado proativo em debates sobre segurança marítima, migração e mudanças climáticas, o que lhe garante voz em fóruns internacionais. A sua localização estratégica continua sendo uma carta poderosa, mas o país entende que precisa mais do que geografia para prosperar. Precisa de planejamento, inovação e inclusão social. Djibouti é hoje um exemplo de como uma nação pequena pode usar suas limitações como força motriz para um futuro mais próspero. Entre desertos áridos, mares cruciais e povos resilientes, o país traça um caminho próprio, não sem dificuldades, mas com determinação admirável. E aí, qual parte do vídeo mais te encantou? Conta aqui nos comentários quais experiências mais você gostaria de viver. Poderá ser nosso próximo vídeo. Se você curte descobrir lugares incríveis como esse, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos destinos. Vem viajar com a gente pelo mundo.